Começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Hoje vamos prestar um serviço inestimável à população. Nós vamos falar de voz ou da voz. E nós trouxemos aqui uma especialista. Ela que é professora universitária, que é fonoaudióloga, empresária, consultora, a doutora Márcia Menezes. Você me permite depois subtrair o doutora, porque nós somos amigos já de longa data, Márcia. Que satisfação em tê-la aqui. Eu que fico feliz, Martinho, de estar aqui mais uma vez na TV Cidade com você, conversando um pouquinho desse assunto que me interessa bastante, que é a voz humana. Até porque a Márcia, já há tempos, ela teve uma participação grande aqui no TV Cidade, não é? Há alguns anos. Você precisa retornar, viu, Márcia? Eu preciso retornar, Martinho. Voltarei. Pois é, Márcia. Então repercutiu bastante, como não poderia ser diferente, né? A sua participação no Jornal Nacional da TV Globo, falando sobre vozes e sobretudo de um tema. Nós vamos ter a Copa do Mundo, no próximo dia 12 de junho, teremos a abertura lá no Itaquerão. Provavelmente, porque o Jerome Valk, lá que é o secretário-geral da FIFA, esteve essa semana fazendo uma inspeção, não ficou nada satisfeito. Mas vai sair direitinho, vamos ter a abertura. E tanto os brasileiros quanto os estrangeiros que estiverem presentes, porque o melhor momento do futebol qual que é? É o grito do gol. É o gol, né? E o grito que vem logo a seguir, né? O grito do narrador, do comentarista. Aliás, o melhor gol da TV, no dizer do Milton Neves da Bandeirantes, Luciano do Vale, né? Infelizmente, está na espiritualidade, nos deixou, e que como narrava, não é? E aquele grito do gol é uma coisa intensa, assim como o José Silvério no rádio também, que é um grande locutor esportivo. Locutor. E o locutor, ele tem que ter realmente alguns atributos vocais. Vocais. Vamos falar um pouco do aparelho vocal. Quantas cordas vocais nós temos mesmo, Márcia? Nós temos 2 cordas vocais. Só duas? Nossa, não tem reserva. Potência que estronda, né? Nós temos 2, não tem reserva. Que pena que não tem reserva. Se uma estragar, o que acontece? A gente vai ficar sem voz. Fica totalmente sem voz? Uma não. Só não... Uma corda que popularmente é chamada de corda vocal. Mas cientificamente é chamada de prega vocal. Pregas vocais. E é um músculo? O que é? Uma cartilagem? Um músculo. É um músculo. É um músculo que fica bem nessa região, que é a região do gogó. Onde tem esse pomo de Adão aqui, ó. Pomo de Adão, né? Isso. Essa protuberância aqui no pescoço. Esse ângulo, que é o ângulo da cartilagem tireoide, é onde saem as 2 pregas vocais. Então são músculos recobertos por mucosa. E esse músculo, ele é um músculo que é bem pequenininho, ele é bem pequeno, ele dá mais ou menos em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Olha só. Ele é bem pequeno e ele é bem sensível, por são essas 2 pregas vocais. Elas são paralelas? Paralelas ao solo. Então, elas são 2 paralelas ao solo. Ao solo? Ela é na horizontal, ela não fica na vertical, elas são na horizontal e elas ficam nessa posição. Elas abrem para a gente respirar e fecham para que a gente possa falar. E elas entram em contato uma com a outra repetidamente. Para você ter uma ideia, Martinho, nós falamos em torno de mulheres, né, de 200 Hz. 200 Hz que é a frequência, que é a frequência da voz. Que é a intensidade da vibração. Que é a vibração. As pregas vocais, elas abrem para respirar, fecham para que a gente possa falar e elas vibram. E o som, ele é resultante da passagem do ar. Exatamente. Por essas pregas vocais. Essa região é chamada de epiglote também, é isso? Diglote. Diglote. Né? A glote é o local onde ficam as pregas vocais. Certo. Parte superior é supraglote, inferior infraglote. Então, na verdade, o que acontece? O ar sai do pulmão, ele segue em direção à laringe. Chegando na laringe, ele encontra as pregas vocais fechadas, né? Elas precisam estar fechadas para que, ao passar o ar muito rapidamente, elas vibram. Essa vibração é que transforma a energia aérea em energia sonora. E a gente fala em torno de 200 ciclos por segundo, isso quer dizer que ela faz esse movimento de toque
200 vezes em um segundo. Em um segundo? 200 em um segundo. vezes? Mulher é em torno disso, o homem é um pouco menos. O homem é de 80 a 150 vezes em um segundo. Então imagina que na hora que a gente fala, você fala, por exemplo, durante o gol, né? Que é o tema aqui da nossa conversa. Se você fizer um gol sustentado por 5 segundos, imagina a quantidade de toque que a gente acaba tendo para que mil toques, né? A mulher vai ter. E esse toque entre as pregas vocais que é um toque que não pode ser brusco. Porque se você faz esse toque muito brusco, o pós-grito, o pós-gol vai ser seguido de um ardor, de um incômodo e pode ser que gere um edema na prega vocal, que é a rouquidão. Como o grito também. As pessoas que gritam ou que exageram na intensidade vocal, elas tendem a ficar roucas. E a rouquidão... a rouquidão, como é que ela é definida? Ela é um processo de irritação dessas pregas vocais, é isso? A rouquidão, ela é um sintoma, ela não é uma doença, e ela é um sintoma que pode ser de várias coisas, desde um processo inflamatório, pode ser por um edema, né, um inchaço nas pregas vocais causada por um grito, como pode ser um câncer de laringe. Então, a gente tem um sintoma, é como dor de cabeça. Dor de cabeça também pode ser sintoma de várias coisas. Pode ser um problema pulmonar também, né? O problema pulmonar, ele dá mais cansaço respiratório e aí atrapalha, a rouquidão é secundário. As pessoas que fumam muito, por exemplo, o cigarro é pernicioso, né? É nocivo para a saúde humana. As pessoas que fumam muito, tem aquela chamada pigarra. O que é pigarra? O pigarro, na verdade, é pigarro. Não é no masculino. Pigarra, não é pigarro. É isso aí, não é no que feminino. Pigarra lembra cigarra que canta, né? É pigarro, e o pigarro é uma secreção espessa que fica localizada sobre a prega vocal, e o problema todo do pigarro é que a gente tende a tentar eliminá-lo ou com o som em si, quanto com a tosse. E este processo de eliminação do pigarro... As pessoas fazem para tentar se livrar desse muco espesso. Esse muco também acontece quando as pessoas ficam gripadas ou resfriadas. Esse muco ele tende a ser secretado nessa região também. Por isso que a gente precisa saber por que a pessoa está com esse pigarro e tentar eliminá-lo. Né? Qual é a origem? Porque precisa eliminá-lo. Quanto mais cedo você eliminar o pigarro, melhor. E é bom consultar um médico que vai receitar um expectorante. É isso aí. O fonoaudiólogo pode receitar também? Não, o fonoaudiólogo ele trabalha com os aspectos funcionais da voz. O médico cuida das partes estruturais. Então, quem faz o diagnóstico nosológico da doença em si é o médico otorrinolaringologista. Então, ele vai fazer os exames, medicar ou então fazer a prescrição de medicamento. Gente, que legal esse papo aqui com a Márcia Menezes, fonoaudióloga, né? Olha, quanta coisa a gente aprende. A gente volta já, hein? Não sai daí não, tem muita coisa interessante pela frente. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente.
melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Estamos de volta aqui com o TV Cidade, batendo um papão aqui com a fonoaudióloga Márcia Menezes. Ela que é professora universitária e você agora está ocupando um cargo importante na sociedade brasileira de fonoaudiologia? Isso mesmo, recém-eleita, nomeada, né? Foi uma votação nacional, foi uma eleição. Nossa, melhor ainda do que nomeação. Nomeação é sempre biônico, né? É verdade, a gente Você foi escolhida. Eu fui escolhida, que responsabilidade grande com a minha categoria profissional, que são os fonoaudiólogos. Você assumiu o departamento da voz. Isso, a fonoaudiologia, ela tem várias especialidades, uma delas é a voz, e aí dentro da sociedade a gente tem um departamento, que é o departamento de voz. E esse departamento tem uma coordenação, e eu acabei de assumir a coordenação do departamento de voz. E por falar em voz, você também é empreendedora, você tem uma empresa de consultoria e de atendimento clínico também, que é a Plenavox. É isso. E a gente vai falar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Plenavox. Mas voltando, Márcia, olha, a gente estava falando de irritação das pregas vocais, da secreção de muco, que precisa ser expectorado e tal. A língua, qual é a função? A língua tem várias funções, evidentemente, né? Mas no que diz respeito especialmente para a deglutição de alimentos. Isso, né? isso. Mas para a fala é fundamental, né? O órgão glossofaríngeo, né? Isso, que é o nome técnico da língua, né? Ou tongue para os ingleses e americanos. Mas ela tem uma função para a fala, para a voz, importantíssima, né? Como é que funciona a língua em relação às duas cordas vocais? Então, a língua, ela é que vai dar... A língua faz parte de um conjunto de articuladores. Então, o som produzido pelas pregas vocais, ele não é audível aos nossos ouvidos. Ele funciona, eu vou falar aqui uma coisa que vai entregar um pouquinho a minha idade, mas sabe aquele som que a gente escutava no disco de vinil? Aquela não sou dessa época. Não é dessa época, então eu vou dar outro exemplo. Eu já sou da época do Blu-ray e tal. Não, mas é claro, mas é eu isso, me lembro. Sabe aquele som da agulha no disco de vinil? Você é jovem. Eu me lembro do disco quando ele era de acetato, não era nem de vinil. Essa época eu não me lembro. Pois é, aí tinha aqueles picapes, né? Aquelas vitrolinhas com aquelas agulhas enormes ali e tal. E não fazia um barulhinho? Quando você abaixava assim, o volume, ele fazia... a gente chama de buzz laríngeo. Buzz. Agora esse som assim, ó. Pode ser da agulha no disco ou pode ser alguém fritando linguiça também na frigideira. Também, né? Mas é esse somzinho. Esse som? Esse som é o que sai da glote. Ele não é ultrassônico, então? Não. Ele é um som, mas ele é bem baixinho. Ele só passa a ser amplificado quando ele segue em direção à cabeça. Quando ele segue em direção à boca é que ele é amplificado. E ele é moldado para sair, então, os fonemas. Então, para que a gente possa dar forma para a voz, a gente precisa da língua. Porque a língua para cima vai produzir o som, por exemplo, do lá, do tá, do dá. A língua para trás, ela vai formar o cá, o gá. A língua, por exemplo, o arredondamento dos lábios, você pode fazer o o e o u. Então, o som, a fala, ela é a voz articulada. Você tem um som de origem que sai das pregas vocais, segue em direção à boca e ele é modificado. Há pessoas que são fanhosas, por exemplo, que tem uma fala parecida assim, ó. Márcia, você é uma grande fonoaudióloga.
Alguma coisa parecida com isso, não Sim, tá? sim. É difícil a gente imitar um fanhoso. Por que existe alguém é fanho, por exemplo? Então, tem alguns motivos. Um deles pode ser só um desequilíbrio ressonantal, porque o que amplifica a voz são essas caixas de ressonância, que é a boca, o nariz, os seios da face. E até os lábios também. Quem tem lábio leporino tem alguma dificuldade também, né? Quando você tem alguma coisa só no lábio, não dá muito problema de ressonância. Mas quando você tem aquelas aberturas, que são as fissuras... No céu da boca, no céu por da exemplo, boca, não é? Tá. né? Ou então quando a pessoa tem uma alteração de amígdala muito grande, de adenoide muito grande e opera, no pós-operatório imediato você acaba tendo esse escape de som nasal. Mas isso é passível de tratamento. O céu da boca é praticamente uma abóboda, que é a maior caixa de ressonância, né? Então o som ele ressoa na boca por articulação da língua e depois do acionamento das cordas vocais com a passagem do ar. Meio complicado, hein? É bem simplesinho. Então é como se fosse assim, ó, quem dá energia é o pulmão, quem produz o som é o pescoço, é a laringe, e quem amplifica são os amplificadores é a boca, o nariz e os seios da face. Por isso que quem tem os seios da face, nós temos vários, como se fossem caixas ocas no crânio. Pessoas que sofrem de rinite também, de rinite, crônica, ou de sinusite também, né? Sinusite, que você tem muita secreção no... Aquela inflamação aqui nos sinos, são esse ossinho aqui, né? Olha, a gente tem um aqui. Nós temos dois aqui e dois aqui, tá? Nós temos 5 no rosto. E se eles estão ocos, eles produzem essa amplificação. Se eles estão com secreção, como no caso da sinusite, você não tem tanta projeção de voz, então pode dar alteração de ressonância. Então, cantores, locutores, pessoas que se valem da voz como ferramenta, advogados também, imagina um advogado numa audiência, num tribunal do júri, professores, docentes, gente que precisa de potência vocal, mas precisa que também a sua fala seja uma fala inteligível. Agora, as pessoas podem até ser normais, não ter problema nenhum. Alguns têm uma capacidade pulmonar diferente de outros, uns têm mais capacidade, outros menos. Nós já temos a diferença de gênero, né, de questão de vibração, de frequência. As mulheres têm uma frequência maior, né, e por isso que elas são, no diapasão, por exemplo, as mulheres são mais, digamos assim, ou sopranos ou tenores, vamos dizer assim. Né? Os homens são de soprano para baixo, né? Para baixo, por exemplo, né? Falam mais graves, né? E falar mais fino, vamos dizer assim, é mais próprio da mulher, é isso? As mulheres, elas são... A classificação, ela é a criança, independente do gênero. Meninos e meninas têm a mesma extensão vocal. Quando vem a puberdade, a gente tem uma mudança hormonal, e essa mudança hormonal faz com que as pregas vocais cresçam e aumente de espessura. Conforme a idade, a fase do crescimento, né? Então, na fase da puberdade, diferencia homens e mulheres. A mulher fica com a voz um pouco mais aguda em comparação ao homem, mas mais grave em comparação à criança. Certo. Bem, só um intervalinho, é rapidez, hein? A gente volta já já. Botticelli Vinhos e Wine Bar, bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffet no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Botticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para um combate inicial. Tenha extintores adequados, saiba como utilizar isso tudo e obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio.
seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. E estamos de volta com o TV Cidade, aqui conversando animadamente com essa grande fonoaudióloga, professora universitária, diretora da área de voz, lá da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Márcia Menezes. Márcia, problemas odontológicos também influem na qualidade da voz, né? Digamos, quando geralmente adolescentes, mesmo adultos, quando colocam aqueles aparelhos ortodônticos para correção da posição dental, normalmente dá uma alteração de voz também, né? Dá uma alteração porque quando ele é fixo, tem os bractezinhos e atrapalha um pouco na movimentação dos lábios. Então as pessoas meio que não movimentam muito a boca, porque senão machuca. Então temporariamente, até eles se adaptarem, ou quando aperta o aparelho, a pessoa fica com uma articulação mais comprometida. E a articulação comprometida impacta diretamente na voz e na inteligibilidade de fala. E há também pessoas, Márcia, que eu tenho a impressão que alguma deficiência no falar, aquelas pessoas que falam assim como se fosse para dentro, é quase inaudível, não é? Em geral está associado a um tipo de personalidade mais introspectiva e tal, só que isso acaba gerando problemas maiores. É isso? A qualidade de vida das pessoas. As pessoas têm que falar de maneira mais vibrante. Quer dizer, não precisa também aos berros, falar aos berros, né? Eu acho que falar normalmente, mas com uma boa dicção. Aliás, a dicção é outro grande desafio. Quanto assunto que a gente tem para falar de comunicação humana, é um assunto super vasto. Mas o que a gente observa é que pessoas que se comunicam melhor, elas são mais bem-sucedidas. As pessoas que se comunicam melhor, ela tem melhor qualidade de vida. As pessoas que se comunicam melhor, elas são menos agressivas e recebem menos agressividade do meio onde elas vivem. Então, comunicar-se bem é fundamental para a gente ser feliz também. Nós tivemos um grande filósofo, entre aspas, brasileiro, cujo nome era Abelardo Barbosa, aliás, conhecido como um dos maiores comunicadores da comunicação de massa brasileira, que era o Chacrinha. E ele dizia, quem não se comunica, se trumbica. E ele tinha razão. Tinha razão? Ele tinha razão. Continua tendo até hoje, sábio. Né? Sábio, né? Ele é ícone, né? Isso vai ser para sempre. Quem não se comunica, quem não se comunica bem, quem não tem esse foco para você, porque a comunicação, ela é melhorada a vida inteira. Não é assim? A gente não vai melhorando a vida ela inteira. tem tudo, né? No conjunto. Mas, Márcia, a pessoa que não se comunica adequadamente pode até perder numa entrevista, perder oportunidades de emprego. Com certeza, hoje em dia, um dos quesitos... Ou perder eleições, como político, né? Então, que é muito comum, né? Nós estamos numa época importante, apesar que há alguns políticos que é até melhor que não falem muito, nada, viu? Porque né? se falar, perde o voto. Mas você sabe que é interessante, que tem pessoas que têm boas ideias e boas atitudes, mas elas não conseguem dizer isso, elas não conseguem ser claras, elas não conseguem, por falta de técnica. A técnica ajuda a gente a encurtar caminhos. Tem pessoas que realmente melhoram por tentativa e erro. A técnica, a assessoria em comunicação, ela ajuda a encurtar caminho. Então, você precisa de falar melhor no palco, você precisa falar melhor numa campanha política, você precisa falar melhor porque tem uma entrevista de emprego importante. A assessoria de comunicação fonoaudiológica ajuda nisso. Pois é, essa assessoria ou consultoria, a Plenavox, que é a sua empresa, ela oferece. A Plenavox está localizada em São Paulo, aonde? Isso, qual o telefone? Na Santa Cruz. A Plenavox é uma empresa de fonoaudiologia e consultoria, está em São Paulo. A sede dela é em São Paulo, mas na parte de consultoria a gente faz atividades em loco. Então, em qualquer lugar do país? Em qualquer lugar do país, e até fora do país também. E até fora do país, eita! Porque nós temos uma equipe bilíngue, então a ideia é também fazer treinamentos em inglês. Então a gente está lá na Santa Cruz, é na rua Dr. Diogo de Faria, fica perto
pertinho do metrô Santa Cruz. Você quer que eu já fale o telefone? Fale o telefone, vamos fazer o merchan. Telefone, né? Então é 5082-1759. Nós temos o nosso e-mail, que é plenavox@plenavox.com.br, e nós fazemos o trabalho com coaching, que o coaching também é uma forma individual de você aprimorar a sua comunicação. Isso a gente acaba fazendo para os empresários que fazem muitas reuniões, políticos, né, pessoas que têm posições de liderança, mas que precisam de ter uma melhor comunicação. Então nós prestamos esse serviço também. Márcia, até o objeto da sua participação no Jornal Nacional, a questão do gol, né, que é aquele momento maravilhoso de uma Copa do Mundo, né? O que você recomenda para os nossos telespectadores naquele momento de grande vibração, mesmo em casa, assistindo pela TV, aquela experiência vicária que todo... Experiência vicária é ter uma experiência como substitutiva de quem está no campo de futebol. A pessoa se imagina sendo ela o jogador e fazendo as jogadas, né? Então aquela vibração, o que você recomenda para que ninguém fique rouco ou tenha algum problema? Na hora de gritar o gol. Na hora de gritar o gol, eu acho que tem algumas coisas importantes antes. Uma delas é deixar um copo d'água sempre próximo. A gente geralmente não bebe a água na hora que está assistindo jogo de futebol. Você bebe outras cerveja, coisas, por aí, né? no mínimo. Né? E come coisas geralmente fritas, né? Nossa, e bastante aquele gordurosas. torresmão, hein? Já pensou? É o kit boteco, não é? É o kit boteco. Ou em casa ou no próprio boteco. É a cerveja e o torresmão. Então, uma das coisas é o seguinte, o fato de você estar bem hidratado dá uma aliviada no impacto entre as pregas vocais. Então, deixa o copo d'água lá, bebe a cerveja, pode comer o que você quiser, mas vai hidratando, porque isso dá uma economizada. A segunda coisa, na hora de gritar o gol, não segura o gol não, respira fundo. E solta. E solta a voz abrindo bem a boca, não prenda, porque senão isso pode, não é para pode irritar a prega vocal. E no pós-jogo, uma coisa importante é observar a recuperação da rouquidão, caso isso aconteça. Rouquidão persistente após jogo, há mais de 3 dias, que não suma espontaneamente, precisa ser investigada. Perfeito. Gente, olha, infelizmente, olha que beleza. Vamos fazer o Chegamos ao final da edição de hoje em TV Cidade. Márcia, quero agradecer a sua presença aqui. Olha, nós todos tivemos aqui um grande aprendizado a respeito, mas eu a convido para estar conosco em outras oportunidades. E olha, gente, podem preparar com essas recomendações que ela fez para gritar o gol e que o Brasil faça muitos gols e ganhe a Copa. Márcia, muito obrigado, viu? Sucesso para você. É o TV Cidade. Até amanhã, se Deus quiser, e fiquem com a programação aqui da TV Guarulhos.